Gente maravilhosa! E aí, plenos? Como estamos? Vamos falar um pouquinho sobre as emoções? Eu vi aí necessidade de estar conversando um pouquinho com vocês sobre as emoções, óleos essenciais das emoções. E nada melhor do que a gente falar sobre esse kit maravilhoso que a do Terra tem. Então clica aí no aviãozinho, manda para aquela galera que você sabe que tá precisando aí dar uma regulada nas emoções. Na verdade, todo mundo estamos, né? Mas clica aí, manda para aquela pessoa especial para ela poder estar aprendendo aí sobre os óleos essenciais e as emoções, tá? A gente vai falar sobre esse kit aqui. Para quem não conhece, a doTERRA ela tem o kit doTERRA Emotions Aromatherapy, que é um kit completo aí para as emoções. A gente vai conversar um pouquinho sobre ele, mas antes de entrar sobre ele, eu quero conversar um pouquinho com vocês. Da onde vêm as nossas emoções? Por que a gente sente o que sente, né? Eu sei que o meu background tá um pouquinho diferente hoje. Eu tô aqui na casa da minha mãe. Lá em casa tá uma bateção, uma construção danada no prédio. Aí eu vim pra cá, tá? Aproveitando aqui para poder estar passando para vocês. Mas o que são as nossas emoções, né? A bendita das emoções que todo mundo passa. Uns têm muito, outros têm menos. Gente, vocês estão me ouvindo aí bem? Tá? Porque eu tive que dar uma como é que fala? Uma gambiarra aqui no tripé, então eu não sei se dá para ouvir direitinho. Alguém pode me falar aí se tá tudo certo para ouvir direitinho ou não? Me deixa saber, tá? Mas vamos lá um pouquinho, né, sobre as nossas emoções, gente. O nosso corpo, né, ele é movido pelas nossas emoções, querendo ou não, até a pessoa fria, tá, gente? Nosso corpo, ele produz aquilo que a gente sente. E quando você começa, tá ok? Obrigada aí, gente. Então, quando você começa a entender o tanto que as suas emoções influenciam no seu corpo, no jeito que você tá hoje, até mesmo, sabe, na sua inflamação do corpo, nas dores que você tem, a medicina, né, já comprovou que de 80% a 90% das doenças que tem hoje, elas são derivadas das emoções. Então, se você não cuidar das suas emoções, se você não cuidar do que você se sente, o seu corpo futuramente, ele pode sofrer consequências de talvez você ter né, ter internalizado algum tipo de emoção, seja desde criança, seja adulto. Então, por isso, eu estou incluindo nessa live, tá? Crianças. Essa semana eu tive muitas clientes aí precisando do nosso óleo Console, que eu vou falar um pouquinho sobre ele, né? A gente fala Console, que é consolo em português, a gente já pensa, né, em perdas e tudo mais. Mas existem perdas para tudo e a gente vai conversar, até mesmo sobre crianças, tá, gente? Então, se você é mãe, você tem filho, é importante você saber identificar as emoções do seu filho hoje. Não só para ensinar a ele a lidar com as emoções dele hoje, mas também para ele não se tornar um adulto onde você fala, engole esse choro, menino. Você é homem, homem não chora, né? A gente cresceu ouvindo isso de vó, avô, tios, né? Que muitas vezes um menino não podia chorar porque ele é homem, homem não chora, né? A criança tinha que engolir o choro porque ela não podia expressar aquela dor, o que ela estava sentindo. Então nós crescemos adultos, né? Que fomos ensinados a engolir as nossas emoções porque a gente não podia expressar as nossas emoções no momento que a gente estava passando por aquelas emoções. Então, nós acabamos crescendo aí adultos, né? Cheio de dores, cheio de sofrimento, até mesmo cheio de crenças limitantes na nossa. Ih, gente, voltou? Entrou uma ligação. Tá me ouvindo? Entrou uma ligação bem na hora. Espero que não tenha estragado aí. Já coloquei aqui no Disturb, tá? Então, como eu tava falando, a gente acaba crescendo, né? Aprendendo que a gente não pode se expressar, que a gente não pode sentir o que a gente está sentindo. Então, a gente volta, né? Cresce aí adultos, cheio de dores, cheio até mesmo... lembrei aqui que eu tava falando. Todo mundo ouvindo, gente? Alguém tá falando que tá travado? Já voltou, gente? Tá tudo certo?
Alguém me fala aí? Que entrou uma ligação bem na hora. Tá rodando de novo, gente? Eu vou continuar aqui. Alguém me avisa aí se tá rodando bem, tá? Então a gente cresce, né, com as nossas emoções aí travadas. E muitas vezes a gente aprende crenças limitantes que travam a nossa vida, porque lá na frente, lá atrás, né, quando a gente era pequeno, fomos ensinados a não sentir o que a gente estava sentindo. Por muitas vezes a gente acha que isso não faz sentido, era uma bobeira, né, que os tios brincavam com a gente, né, é uma brincadeira aqui, outra ali, que a gente costumava, né, a ter, né, dos adultos. Obrigado, gente, tá ok, né? Que a gente costumava ter dos adultos, né, e querendo ou não, para aquela criança, né, podia causar algum tipo de emoção. Então hoje a gente tá aqui, né? Graças a Deus a gente já está assim no mundo onde a gente tem mais informações, onde a gente tem a opção, né? De mesmo que a gente tá mais velho, e sempre lembrando, gente, os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, eles deram pra gente o que eles aprenderam, tá? Então aqui não estamos aqui para culpar ninguém do que das emoções, né? Do jeito que a gente sente as emoções hoje, porque aprendemos o que puderam nos dar. Mas hoje a gente tem sim a opção de fazer as nossas escolhas, de continuar e ficar assim, ou tomar uma decisão, né, de se aprofundar, se libertar, aprender novamente. Então, nunca culpe, né, o passado por quem você é hoje, tá? Você tem a escolha de fazer sua mudança hoje. Só um entre parênteses assim, né? Porque às vezes a gente gosta muito de culpar, de achar um culpado pelo que a gente está hoje, tá? Então vamos lá. Então é muito importante a gente estar identificando as nossas emoções, saber por que o nosso corpo, né, tá do jeito que tá hoje, porque nossas emoções estão do jeito que está hoje, para podermos estar tratando aí, né, ou prevenindo aí uma doença no futuro, ou tanto emocional como física, tá? Então por isso é a importância. E o que eu amo nos óleos essenciais é que pelo menos eu, Raquel, né, desde que eu comecei a usar os óleos essenciais, eu comecei a aprender mais sobre o meu corpo, aprender mais sobre as emoções, conseguir identificar as emoções e poder estar tratando elas. Então isso é muito importante. E você que é mãe, tem filho pequeno, é importante você desde pequena já começar a ensinar o seu filho a identificar essas emoções e eles mesmos se resolverem, né? Conseguir resolver aquela emoção que eles estão sentindo dentro deles, tá? Eu vou contar algumas historinhas hoje aqui pra vocês, gente, tá um calor. Eu tô plena assim, mas eu tô morrendo de calor aqui. Pra vocês poderem saber, tá? Então vamos lá, falando sobre química. Química ciência, né? Que muitas vezes as pessoas falam assim, eu não acredito, isso aí eu não acredito nos óleos essenciais, eu não acredito nessas coisas sobre emoções que as pessoas falam, blá 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 blá. Mas, gente, vocês não precisam acreditar, porque isso é 100% química, tá? 100% ciência, assim dizendo. Você não precisa acreditar, acontece, pronto, acabou, tá? Então o nosso corpo, ele tem o poder aí de produzir químicas. Tá? O nosso corpo, ele tem hormônios, químicas, né? Ele produz conforme o que o nosso hipocampo, que é uma parte do nosso cérebro, acredita. Então o hipocampo, ele analisa aquilo que você está pensando, aquilo que você está vendo, aquilo que você está escutando, e ele acredita de acordo com a sua visão de vida, a sua experiência de vida, naquilo que está acontecendo no seu environment, né? Ao redor de você, e ele decide o que ele vai produzir. Então, um exemplo bem claro aqui. Quando a gente está feliz. Quando a gente está feliz, alegre, né? Tá num dia ótimo, o que o nosso corpo ele produz? Ele produz aí a nossa serotonina, ele produz a dopamina e a ocitocina, tá? Então ele entende que aquele momento é um momento feliz, então ele manda o recado ali, né, pro sistema límbico, sistema endócrino, e ali a gente começa a produzir esses químicos, que são químicos na quantidade certa, elas são muito saudáveis pro nosso corpo, né? Agora, o inverso, quando a gente está muito estressado. Se você é uma pessoa, coloca aí nos comentários pra mim, se você é aquela pessoa estressada. No trânsito você tá estressada, dentro de casa você tá estressada, você já acorda reclamando, já acorda estressada, já acorda nesse sistema de nervo. Deixa eu explicar pra você.
não tem como, né? No mundo de hoje, a gente, assim, fica bem difícil a gente não ficar estressada. A gente não tem mais paciência de ficar numa fila. A gente não tem mais paciência de fritar um ovo. Se o ovo tá demorando muito, você já fica, ai meu Deus, esse ovo tá demorando muito pra fritar, né? A tecnologia acelerou muito a gente não tem mais a paciência. Então, o que acontece? A humanidade, ela está em constante estresse. Ali, ó, gente, eu sou estressada. Isso aí, a gente tem que saber analisar, né? Então, a gente está em constante estresse. O que acontece isso com o que isso o nosso corpo tá absorvendo? O que ele tá entendendo? Produza cortisol. E o que acontece quando a gente tem alto nível de cortisol, que é o hormônio, né, do estresse, da irritabilidade no nosso corpo? Aí o nosso corpo começa a adoecer. Você tá inflamado o tempo todo. Você tem dor de cabeça, às vezes o dia inteiro, tá? Você tá aí com constipação, seu intestino não funciona direito. A sua imunidade está baixa. Tudo isso pode ser derivado não de simples, ai, minha imunidade está baixa, vou tomar um remédio para imunidade. Muitas vezes o problema não é o remédio para imunidade, o problema é o estresse que você passa todo dia, toda hora. Você está sempre produzindo cortisol porque você não está acompanhando aí. Quando você produz cortisol, o seu corpo entende que você está em momento de urgência o tempo todo, tá? E quando você está nesse momento de urgência, que é um momento que o seu corpo entende que você está em perigo. Então, se você está estressado, você está falando pro seu corpo, estamos em perigo. Agora, imagine um carro ou alguém, ou você correndo em perigo o tempo todo, assim, ó. A máquina vai pifar, não vai? Então, você tem que controlar esse seu estresse de alguma forma, né? Desacelerar um pouco, para você não estar em constante produção de cortisol. Porque, como eu falei, essa produção constante aí de cortisol, né, de estresse, muito estresse, ele dá uma desequilibrada muito forte, não só emocionalmente, mas como fisicamente no seu corpo, tá? Minha amiga lá de Barcelona entrou aí, gente. Estamos internacionais. Beijo, Andy. Tá, gente? Então, assim, por que o estresse... Ai, às vezes eu vejo a pessoa falar, mas eu não tenho paciência. Ai, eu sou estressada. Ai, não tenho paciência pro povo. E às vezes a gente acha bonito isso pelo mundo que a gente tá vivendo. Mas isso faz muito mal. Aí você vai conversar com a pessoa, ela não tem uma digestão boa, ela é constipada o tempo todo, tá? Ela tem insônia, não tem um sono bom, dores de cabeça constante, enxaqueca. Tudo isso é derivado de você estar estressado o tempo todo, de você não ter paciência, de você estar produzindo seu cortisol. Isso é só um químico que eu tô falando, tá? Fora outros, ele pode até levar você em ansiedade e também em depressão, tá? Gente, essa live vai ficar gravada. Clica aqui no aviãozinho e manda para quem você acha que precisa aí de estar assistindo essa live, tá? Manda aí, porque essa live vai ser top. Já está sendo. Adoro, tá? Então, espero que vocês tenham entendido aí a importância de você controlar, né? Saber identificar e começar a mudar o seu estilo de vida com relação às suas emoções, tá, gente? Faz um teste de paciência. Pega alguma coisa que demore para fazer e tenha paciência de estar ali esperando a sua garrafa de água encher, né? O que a gente faz? Tem que encher essa garrafa de água aqui no filtro. Então, enquanto enche, eu vou ali fazer não sei o que. Não é assim que a gente principalmente quem é mãe, né? Quem é mulher. Enquanto enche a minha garrafa d'água ali, eu vou correr ali e vou pegar uma carta ali. Enquanto o ovo frita, eu vou correr e vou fazer meu xixi, né? Aí você faz o seu xixi correndo, já tudo correndo, o tempo todo correndo. A gente tá sempre correndo. Então eu incentivo vocês, principalmente nas manhãs. As manhãs são as mais importantes, gente. É o começo do dia e o final do dia. Para você, na primeira hora do seu dia e na última hora do seu dia, você desacelerar, para que o seu corpo pare de produzir esse cortisol, para que o seu corpo pare, né, de ficar nessa aceleração, para ele poder descansar, para ele poder produzir melhor.
E a gente vai falar sobre os óleos, calma, tá? Que vão ajudar com vocês com isso. A gente só tá dando aí um esquenta para vocês entenderem. Porque muitas vezes a pessoa olha um óleo assim, mas eu não preciso desse óleo. Eu converso 5 minutos com a pessoa, eu já faço uma lista dos óleos que eu já sei que ela tá precisando. Por quê? O normal da vida da pessoa é aquela, né? É ela colocar uma água para encher e ir ali fazer outras coisas enquanto está fazendo aquilo. Então, quando aquilo é normal, você vive daquele jeito, você acha aquilo normal. Então, para você não tem nada de errado, porque aquilo é a sua vida daquele jeito. A partir do momento que vem alguém de fora, ou que você começa a aprender as coisas, né? E você começa a ver que aquilo não é o normal, apesar de ser o normal do mundo de hoje, né? O nosso corpo, ele não acompanhou isso tudo, tá? Então vamos lá, como é que os óleos essenciais podem ajudar a gente nessa fase estressante e na velocidade que nós estamos hoje, tá? Principalmente os óleos emocionais, vocês vão estar usando eles aí de maneira olfativa ou tópica. Raquel, mas eu quero beber o óleo. Para as emoções, eu sempre falo pro pessoal, gente, emoções a gente se trata literalmente da forma aromática e a forma tópica, tá? Principalmente aromática. Por quê? Aqui está o nosso cérebro, nossa cabeça aqui, e aqui está o nosso sistema olfativo. Para quem não sabe, dos nossos 5 sentidos, o olfativo é o único sentido que está ligado diretamente no nosso sistema límbico. O que é o sistema límbico? É o sistema que controla todas as nossas emoções. Vocês viram então por que a importância de usar o óleo essencial inalando para as emoções? Por causa disso, tá? Então, o nosso sistema olfativo, né? Ele capta ali o cheiro que está no nosso ambiente, o óleo essencial que você inala, e ele manda um recado, né? Nós temos ali as nossas moléculas, né? Olfativas, que elas identificam nossos... Ai, gente... olfativas que identificam ali as moléculas, né, dos óleos essenciais e mandam o comando para o nosso sistema límbico para que ele possa estar produzindo aí, né, o químico necessário que você está precisando, que está faltando aí para o seu dia a dia, né? Seja para acalmar o cortisol, seja para levantar o seu humor, né? Ele está te ajudando ali. Então, por isso, a importância de você estar inalando, tendo um difusor dentro de casa, carregando os seus óleos essenciais, fazendo aí, né, colocando na sua mão, fazendo um cone, está inalando para as emoções, tá? Seja elas quais forem. Se você é uma pessoa que fica muito dentro de casa, está trabalhando dentro de casa, tenha os seus óleos essenciais no seu difusor o tempo todo, que ele vai estar te ajudando sim, tá? Não é só na parte interna que ele é eficaz, tá? E só uma curiosidade para vocês entenderem um pouco, o nosso sistema olfativo, ele é capaz de distinguir 1 trilhão de diferentes aromas. Vocês estão entendendo o que é isso? Tanto para o bom quanto para o ruim. Por isso que muitas vezes você sente um cheiro de café, sente um cheiro de chuva, sente o cheiro do perfume de alguém, aí você lembra, da casa da vovó, né, quando ela fazia broa, ou você sente o perfume de alguém e fala, lembrei de fulano, né, porque essa pessoa tinha esse cheiro. Por quê? Porque o nosso sistema olfativo é ligado literalmente com o límbico, e dentro do límbico a gente tem a amígdala. A amígdala é um negocinho desse tamanhozinho que simplesmente controla todas as nossas emoções, os nossos traumas, tudo que a gente já memorizou olfativo tá dentro dessa amígdala. E ela que decide aí se você vai ficar feliz ou triste, tá? Nesse sentido, assim, do que você está sentindo. Então, assim, essa é a importância do sistema olfativo. Por isso que você tem lembranças quando você sente o cheiro de alguma coisa, tá? Pra bom ou pra ruim, né? Tem lembranças felizes e tem lembranças aí também mais tristes, né? Por causa aí da nossa memória olfativa. Então, quando você estiver usando um óleo essencial para as emoções, você pode estar aí inalando e passando também aqui no seu peito, porque no peito, né, a gente sempre vai ter... ele vai subir, né? As moléculas sobem aqui para o sistema olfativo e fica ótimo com relação a isso. Mas vamos lá para os óleos essenciais, que essa semana eu andei usando muito os óleos essenciais emocionais para alguns clientes, né? Essa semana que precisaram. E eu falei, gente, vamos conversar um pouco sobre
os óleos essenciais das emoções, né? Que pelo jeito aí tá todo mundo precisando, todos nós precisamos sempre, né? De estar usando ele. Então a do Terra tem esse kit. Ele vem em 5 ml assim, tá, gente? São 6 óleos essenciais voltados para as emoções. Eu acho que eu consigo até colocar, gente, deixa eu ver se eu consigo colocar a fotinha deles aqui. Antigamente tá aqui, ó. Ó, gente, esse aqui é a tabela das emoções desse aqui. Eu posso colocar disponível nos stories depois, tá? Mas só para vocês estarem vendo. Então a gente vai estar falando sobre eles aqui agora, tá? Eu vou começar pelo Console, que foi um dos óleos que eu mais precisei. Tive, né? O pessoal precisou aqui essa semana. Então, como eu tava falando, o Console em português ele chama Consolo, né? É um óleo essencial que ajuda muito com perdas, tá? É o óleo que pessoas que teve luto, teve perdas físicas, também emocionais. E quando eu falo em perda, gente, não é só perda de um ente querido, né? Perda de uma pessoa, né? De uma pessoa física. É qualquer tipo de perda. Eu tive 2 clientes essa semana. Uma que perdeu o seu dogzinho, né? E ela tava muito triste, então eu fui lá, entreguei o consolo para ela. E outra que o neném dela, ela teve outro filho, né? Teve ali o seu segundo filho. E o nenenzinho maior, né, dela está com muitos ciúmes do bebezinho. Então o que acontece? Para aquela criança de 2 aninhos, se eu não me engano que ele tem, 1 ou 2, aquilo foi uma perda. Por quê? Era ele sozinho e simplesmente uma criança do nada apareceu na casa dele e tudo que era só dele, agora ele tem que dividir a mãe, tem que dividir o pai, né? Tem que dividir as coisas dele, o tempo. Então, para aquela criança, aquilo foi uma perda, é um luto para ela, né? Então, eu estive ali compartilhando com essa minha cliente o óleo Console. Então, quando você, por exemplo, for tirar a mamadeira de uma criança, a chupeta de uma criança, para aquela criança, aquele objeto é um objeto de apego. Vai trocar do berço para a cama. Ela tá perdendo algumas coisas que ela gosta muito. Então, o que você pode estar usando nessa criança? O Console. Aonde você vai usar? Na coluna, no bigodão, né? No bigodinho da criança. Ou você pode colocar no difusor, ou na sola do pé. Isso vai para adulto também, tá? Se você, por exemplo, perdeu um emprego, perdeu um carro, perdeu um pet, perdeu alguma coisa assim que significava muito para você, não só pessoas físicas, né? A gente passou por um momento nesses últimos 2 anos que a gente teve muitas perdas, não só de materiais, né, de emprego ou de várias coisas, mas também de pessoas muito queridas. Então é um óleo essencial que ele ajuda muito nessa parte de consolo, é como se ele estivesse te abraçando, tá? Nessa parte de luto. Então você pode eu gosto muito de colocar o consolo no meu difusor. Às vezes você teve um dia horrível, estressante, tudo deu errado no seu dia. É um ótimo óleo para você usar no seu final do dia para você dormir. Né? Às vezes não foi aquela perda assim, né, sobrenatural, mas foi um dia que foi muito ruim para você, tipo, quase tudo deu errado. Aí uma ótima opção para você estar usando aí o Console. Ele ajuda também muito com medos, pessoas que têm muito medo, criança que tem muito medo na hora de dormir. Você pode estar colocando aí o Console no difusor ou passando, tá? Eu gosto dessa linha também porque a do Terra ela vende em 5 ml e também ela vende em roll-on. Então, quando você entrar no site, você vai ver lá essas 2 opções. Eu, pessoalmente, eu tenho os 2, tá, gente? Mas eu, pessoalmente, eu gosto do de 5 ml. Se caso você, no seu budget você não pode comprar os 2 kits, né? Eu encorajaria você dar a opção aí pro de 5 ml. Porque o de 5 ml você pode fazer os seus próprios roll-on, né? E pode ter a opção aí de colocar eles no seu difusor. Então o Console, ele ajuda muito nessa parte de luto, tá? Medo, perdas em geral, ele é muito ótimo para isso. É um dos meus queridinhos, eu uso muito ele para dormir. Ele com 1 minuto eu tô capotada, tá, gente? É maravilhoso para essa parte de insônia, tá? Outro óleo essencial que vem nesse kit é o Forgive. Forgive, gente, perdão. Quem não precisa de perdão nessa vida, né? Mas ele não é só um óleo aí que a gente fala de perdão,
perdão, né? Ficou com raiva de alguém ou alguém fez alguma coisa com você, você tá morrendo de raiva e precisa perdoar ela. Ele também é um óleo essencial da renovação. Então, se você precisa de uma renovação na vida, precisa começar de novo, é um óleo essencial que pode te ajudar muito com isso, tá? E muitas vezes a gente não precisa de perdão, assim, por uma coisa muito séria que alguém que fez com a gente. Às vezes uma coisa, num dia você fez alguma coisa que você ficou super chateada, triste que aconteceu naquele dia, ou com você mesma, ou com situações ao seu redor. Você pode estar usando aí o óleo essencial de Forgive, tá? Que ele pode estar te ajudando muito com isso. Eu tô lendo aqui porque eu não quero perder nada, tá, gente? Outra coisa, pessoas que internalizam muitos sentimentos. Se você é uma pessoa que guarda muitas coisas, você precisa estar usando aí o Forgive para você poder começar a liberar essas emoções, esses sentimentos, tá, gente? Tudo que a gente guarda para si mesmo é muito ruim, que depois lá na frente o seu corpo vai gritar de alguma maneira. Então não segure. Ah, Raquel, não seguro nada. Olha que às vezes você consegue segurar, tem coisa aí dentro que nem você lembra mais que você tá segurando. Então experimenta usar. Ah, Raquel, detesto o cheiro de Forgive, não fui muito com ele, então use. Tá, então use que precisa. Uma dica, você pode colocar na sola do seu pé, tá? Então o Forgive você pode usar aí no difusor, na altura do seu coração. Ele é um óleo essencial mais pro lado amadeirado, você pode até usar ele como perfume. Ele é um ótimo óleo para você pair, né? Usar junto com o Rose. O nosso óleo essencial de Rose, ele tem, né, a elevação maior de todos os óleos essenciais, né? A vibração energética dele é o maior. Então ele é um ótimo óleo para você estar usando junto com o Rose, para você liberar essas emoções, né? E ficar ali firme e forte no que você precisa, tá? Ó, se você tá com raiva, frustração, irritabilidade, se você tem passado os dias de muita irritação, muito julgamento, você tem se auto-julgado, você tem se julgado as pessoas, se você percebe que você começou a entrar na vibração aí de julgamento, aí você olha uma pessoa e já julga o que ela tá vestindo, como que ela tá falando, como ela tá agindo, você precisa de Forgive. Não é da sua conta, não é de você julgar as pessoas. Ou se você é uma pessoa que se auto-julga, né? Se julga muito, você tá sempre com raiva do que você fez aquilo. Ah, por que eu escolhi aquilo? Ah, por que eu fiz isso? Você fica se julgando o tempo todo, o dia inteiro. Você precisa de óleo de Forgive. Tá vendo que o Forgive, gente, ele não é só o perdão. Ah, aquela pessoa fez uma cagadaça, desculpa aí a palavreada, comigo, eu não vou perdoar. Não é só sobre isso, é sobre você mesmo, tá? A você liberar esse perdão, tá? Pessoa que se autopune. Emoções tóxicas que você segura muito. E eu acho muito engraçado que o Forgive, ele é muito bom também para vícios, úlcera e fígado e circulação. E eu queria chamar a atenção para vocês, para esse lado físico que ele ajuda, porque, por exemplo, todas as pessoas que elas seguram muitas emoções, tá? Suas emoções, pessoas que não liberam perdão, que não deixam ir as emoções, segura muito a raiva ou irritabilidade. Essas emoções, gente, elas se alojam no seu fígado, tá? O que é o fígado na medicina chinesa? O que é o fígado no nosso corpo? Ele é o órgão que ajuda você a filtrar as toxinas e as impurezas do seu corpo. Então, quando você segura muito essas emoções, você está intoxicando o filtro do seu corpo. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então pode prestar atenção que a maioria das pessoas que segura muito, elas têm problema no fígado, tá? Então uma ótima maneira de você estar pegando um pouquinho de Forgive, passando aí no seu fígado, para você estar limpando ele e liberando todas essas emoções aí que você, talvez muito lá atrás, no passado, ficou segurando. Tá? Então, as pessoas que têm problema com úlcera, pode ter certeza, pode dar Forgive pra ela, que ela tá precisando liberar alguma coisa. E muitas vezes a pessoa não lembra o que é, porque ela segurou tanto, internalizou, que o próprio corpo dela bloqueou aquela memória ou aquele sentimento para ela não lembrar, porque aquilo foi uma coisa de muita dor para ela. Então, tipo assim, você pode estar usando. Sim, tem esses óleos lá no Brasil também, tá? Você pode conversar comigo que eu posso dar assistência para a pessoa no Brasil também sobre esses óleos, tá? Então, o Forgive, ele ajuda com isso. Tá vendo quanta coisa boa? Ah, minha mãe chegou, mãe!
Quanta coisa boa o Forgive ajuda, gente. Muito bom, né? Vamos lá pro Passion. Eu tenho que dar uma acelerada aqui, que eu gosto de falar muito. Acaba falando demais. Passion, gente, eu amo esse óleo essencial. Eu uso ele hoje em dia como perfume. Passion, a própria palavra já diz, né? Paixão. Ele é um óleo essencial que traz muita inspiração para as pessoas, tá? Então, se você se sente aí sem inspiração, sem sentido na vida, você tá só sobrevivendo, né, pela vida aí, Passion é um ótimo óleo para isso, tá? Então ele ajuda muito com pessoas que estão com depressão, não vê sentido na vida, tá? Pessoas que tá com apatia, névoa mental, tá? Ele é um óleo maravilhoso para isso. E também todo mundo conhece o Passion aí, porque ele é um óleo afrodisíaco, então ele já ajuda aí nessa parte também. Mas ele é um óleo inspirador, que inspira. Gente, se você tá precisando de inspiração para qualquer coisa, para o seu trabalho, para área criativa, qualquer coisa, pode usar o Passion, que ele vai te ajudar com isso. Ele tem um pouquinho de cheiro um pouquinho adocicado, tá? Mas ele é maravilhoso. Eu no começo eu não gostava muito do cheiro dele, hoje ele virou o meu perfume. Então se você vê uma pessoa aí que perdeu o sentido na vida, né, não tem mais inspiração até menos para viver, você pode estar usando aí o Passion, que ele é maravilhoso para isso, tá? Agora, um outro óleo que eu gosto muito de usar é o Motivate, tá? Motivação, tá? É o óleo essencial aí do encorajamento, tá? Um encorajamento aí, a pessoa que está que não se sente confidente, né? Confiante, com segurança de si mesmo. Pessoas que estão assim meio desanimadas, você pode estar usando aí o Motivate. Sem coragem, sem motivação. Pessoas que estão sobrecarregadas, tá? Pode estar usando aí o Motivação, também ajuda com a parte de depressão, tá? Pessoas estagnadas. Se você se sente estagnada na vida, as coisas não fluem, né? Você pode estar usando aí o óleo de Motivate. E todos esses óleos, gente, que eu tô falando, como que vocês vão usar eles? Aromaticamente no seu difusor, coloca uma gotinha na sua mão, passa uma mão na outra, faz o conezinho, respira fundo por 1 minuto, ele vai te ajudar nessa parte aí. Todos esses que eu tô falando você pode usar sim, tá? Outros pontos maravilhosos para você usar. Você pode aplicar ele aqui, ó, sabe onde eles tiram o nosso sangue? Na medicina chinesa, esse é o canal que vai direto com o nosso coração. Então você pode estar passando aqui, pode estar passando nos seus pulsos, na nuca. Raquel, eu detestei o cheiro do óleo. Eu preciso daquele óleo, mas eu não fui com o cheiro dele. No começo, né, às vezes a gente repudia aquele óleo, porque muitas vezes a gente não tá preparado emocionalmente para trabalhar naquela emoção, né, que o óleo vai trabalhar em você. Então, qual é a minha dica? Você passa na sola do seu pé, tá? Passa na sola do pé, calça meia, a sola do nosso pé tem os maiores poros, então a absorção vai ser feita, vai cair na sua corrente sanguínea e vai fazer o que precisa ser feito, tá? Não deixe de usar o óleo porque você não gostou do cheiro. Muito pelo contrário, use mais, que aos poucos você vai começar a gostar do cheiro. Então, o Motivate é um ótimo óleo para aquele dia que você está desmotivado, está com preguiça, está desencorajado, você tem aquela monte de laundry, né? Aquela roupa desse tamanho, aquela pilha, né? Para fazer a casa toda bagunçada, você precisa daquele... Eu falo que esse aqui é o Red Bull natural, o energético natural. Você usa isso aqui, minha filha, você vai querer limpar até o telhado da sua casa. Maravilhoso. Né, mãe? Ela fica só rindo aqui, gente. Vem dar um oi pessoal, mãe. Eu não. Ela fica só rindo. Vamos lá. Outro óleo essencial que a gente tem nesse kit. São 6, tá, gente? Já tá acabando. Outro óleo essencial maravilhoso que temos nesse kit é o Peace. Gente, desde que eu tenho esse kit, eu amo de paixão o Peace, que é paz, né? E do nome já diz, paz. Ele é um óleo essencial maravilhoso para trazer aí paz na alma, paz no coração. Alguém escreveu aí, eu sou super estressada. Olha, esse óleo aqui é maravilhoso para você. Se você tem um nível de estresse, um nível de aceleração assim, lá nas alturas, esse é o óleo para você. Você pode usar ele durante o dia, tá, gente? E não fique com medo, eu fico com medo de usar óleo que vai me acalmar durante o dia, porque senão eu não posso dormir, eu tenho que trabalhar. Gente, o nosso corpo ele é muito inteligente, tá? Ele consegue distinguir
qual que é o momento que a gente tá para dormir e qual que não tá. Então, se você é uma pessoa muito agitada, irritada, acelerada durante o dia, usa o PIS, tá? Que muitas vezes ao seu redor, as pessoas que estão ao seu redor, elas não estão tão aceleradas que você, né? Logicamente, a gente tem que respeitar cada um, se você é acelerado ou não, mas às vezes você precisa entrar num ambiente onde ali as pessoas não são tão aceleradas como você. Então, você tem que aprender também respeitar o passo de cada um, na medida que for, né, necessário. Não que você tem que mudar, mas às vezes dar uma desaceleradinha é bom, né? Eu venho aprendendo isso aqui em casa. Eu sou acelerada da casa, minha mãe que sempre fala. Né, mãe? Ela fica sonhando lá, gente. Então, às vezes eu tenho que usar esse aqui, tá? Mas esse é um óleo para acalmar. Então, ele ajuda muito com pessoas hiperativas. Então, se você é uma pessoa hiperativa, se você tem filho hiperativo dentro de casa, é um ótimo óleo para você estar passando no começo do dia na coluna, tá? Crianças com TDAH, tá? Crianças com déficit de atenção também. Ele é um óleo maravilhoso para poder usar nessa parte de foco. Crianças com autismo, ele é maravilhoso para isso também, tá? Então você pode estar usando aí o PIS para isso. A pessoa que está muito confusa pode estar usando um ótimo óleo, gente, para mães grávidas que vão ter filhos, para você usar. Eu tenho muitas mães, né, que levaram um difusor para dentro da sala de parto, tá? Ou se é em casa ou no hospital, você pode levar sim, eles te auxiliam muito para tirar aquele nervosismo, aquela ansiedade, e ele é muito bom também para pós-parto, tá? Tanto para o bebê quanto para você. Então, se você tem um bebê também que está muito irritadinho, não está conseguindo dormir, você pode, com a diluição para a criança, tá? Você pode estar usando esses óleos também ou colocando no difusor. Ah, Raquel, mas até recém-nascido pode usar os óleos essenciais? Sim, tá, gente? Logicamente, você precisa de um auxílio de um consultor do bem-estar como eu, tá? Se você já tem a sua conta na Doterra, conversa com o seu consultor do bem-estar. Se você ainda não tem, vem conversar comigo, tá? Você precisa sim de uma orientação, porque não são todos os óleos essenciais que podem para recém-nascido, mas os óleos essenciais, eles são seguros sim, tá? Até desde que para grávidas, para tudo, mas sempre com uma orientação específica, tá? Para cada um. Por isso a importância de você ter um acompanhamento sério aí com os óleos essenciais, tá? E o último aí do nosso kit maravilhoso de emoções, quem aí já quer todos? Coloca aí nos comentários quem que já quer todos desses. O Cheer, né? Cheer já fala, o óleo da alegria, né? O óleo aí que traz a alegria, aquele uplifting. Gente, isso aqui, pra quando você tá com preguiça, é maravilhoso, tá? Mágica. Eu vou dar uma dica. Você pega uma gota dele e coloca na sua nuca. Na nuca, gente, faz mágica. Vocês não estão entendendo. Pega uma gota dele, bota na nuca. Nossa, pai, vocês vão virar foguete. Tá? Ele é maravilhoso. Mas não só para isso. Pessoa que tá desencorajada, com preguiça, pessoas que estão com depressão, ele vai ajudar muito, tá? Histeria, ansiedade, pessoas desconectadas. Sabe aquela pessoa que tá totalmente desconectada com a vida, com ela mesmo? Esse óleo essencial vai ajudar muito com isso. Pessoas rígidas, rigidez. Lembra, gente, quando a gente internaliza muitos sentimentos, né? A gente acaba não deixando o fluir das coisas, de tudo na vida. Se você é uma pessoa muito rígida, você vê que a sua vida não flui, né? Ele é um óleo essencial ótimo para isso, para você estar ajudando aí a circulação, tá? Da energia. Isso não é nada místico, tá, gente? Isso é o fluir da vida. Se é uma pessoa que só reclama, as coisas vão dar errado com você. Isso é fato. Não tem o que fazer, tá? Então, ele ajuda aí você ter, né, aquela vibração mais alegre, mais de alegria, de joyful, para que as coisas comecem a acontecer mais na sua vida. E é um ótimo óleo também, gente, para TPM. Então, se você é aquela mulher que mata alguém na sua TPM, esse aqui vai ser o seu melhor amigo, tá, gente? Ele ajuda aí com essa irritabilidade, esse mau humor, essa coisa nada toda aí que a gente tem quando a gente tem aí a nossa TPM, tá? Então, gente, esse aqui é o kit emocional, tá? Hoje a gente tá falando mais sobre as emoções e a Doterra tem esse kit que é maravilhoso.
Então, se você tem interesse de adquirir esse kit, me chama no DM, tá? Que eu vou poder estar ajudando você a adquirir. Eu tenho, para quem me chamar no DM hoje ainda, eu tenho um presentinho especial. Se você adquirir hoje ainda esse kit comigo, eu tenho um presentinho especial surpresa para você, tá? Se você é da minha equipe e adquirir esse kit através do seu LRP, hoje ainda, eu vou te dar o presente também, tá? E se você não é da minha equipe, eu vou te dar um abraço, um beijo, brincadeira. Eu posso estar ajudando aí vocês com o que vocês precisarem aí com os óleos essenciais, tá? Então manda essa live para quem se você fez sentido em alguma coisa que eu falei aqui hoje, manda essa live para essa pessoa, presenteie essa pessoa, tá? Para poder tá aprendendo um pouco mais, gente. Quando a gente aprende, quando a gente não sabe, é uma coisa. Agora, quando a gente sabe, a gente consegue solucionar aquele problema ou o que a gente está passando. Então, passa essa live para essa pessoa, tá? Que eu tenho certeza que você vai estar ajudando ela. Se foi um consultor do bem-estar que te mandou essa live, procure o consultor do bem-estar que te mandou essa live, tá? Se não foi ninguém assim que te mandou, aí você pode me chamar também no DM, que eu vou ajudar você a estar adquirindo esses óleos essenciais. Maravilhosa. Sim, a live vai ficar gravada. Daqui a pouco eu já coloco ela no ar, tá? Para vocês poderem compartilhar aí com quem precisa. E eu atendo, gente, só uma coisa, tá? Eu atendo no mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos, eu atendo no Brasil, eu atendo na Europa, tá? Então, onde a pessoa estiver, eu posso estar ajudando ela ou você que está assistindo essa live para poder estar te ajudando, tá bom? Gente, um beijo. Bora cuidar das nossas emoções, que lembra que eu falei no começo da live? As emoções, elas vão determinar o seu físico futuramente, tá? Então, bora aprender e se você precisar, estamos aí. Beijo, compartilha e até a próxima.